Olá, estamos aqui com mais uma live. É o Arte em Cena fazendo este trabalho de análise simbólica dos contos de fada nesses tempos de pandemia. E hoje nós vamos ter uma aluna muito especial, que é a Lívia Mello. Oi, Lívia! Oi, Tudo oi, bem? tudo. E aí? Hoje nós estamos com a Lívia. É um momento muito especial. Nós vamos fazer análise simbólica da Bela Adormecida. E a gente está muito feliz de estar recebendo você nesse momento. Queria saber como que foi para você esse novo trabalho, essa nova dinâmica que o Arte em Cena estabeleceu. Então, no começo, quando você lançou essa ideia de fazer análise simbólica dos contos de fadas, eu fiquei, gente, meu Deus, o que que esse Tael tá pedindo? O que que é isso? Mas aí eu fui vendo as outras pessoas fazendo, as outras pessoas do grupo, né? E aí eu fui entendendo, eu falei, nossa, cara, que legal. Aí eu comecei a pesquisar o da Bela Adormecida, né, para fazer o meu. E é muito bom, a gente vai pesquisando, vai entendendo os significados todos os símbolos que tem, é tipo, muito legal, eu gostei bastante. Ai, a gente fica muito feliz. Foi realmente uma forma diferente da gente enfrentar esse momento, não é verdade? Uhum, é. Então, antes de você começar, eu não tinha feito ainda isso, falar um pouquinho sobre o conto de fada. O que que o conto de fada representa? Então, na verdade, o conto, ele ajuda o homem a caminhar na busca da sua sabedoria. Então, na verdade, são contos normativos que formam e que têm um objetivo de autoconhecimento. E aí a gente se pergunta assim, mas onde nasceram esses contos de fada? Eles estão relacionados aos mitos, tanto quanto as fábulas estão relacionadas ao mito. Eles são a origem, o mito é a origem. Então, na verdade, o mito são estruturas que fazem o homem perceber a sua capacidade de de ir além da onde ele poderia ir, de aperfeiçoar-se através da mitologia. Então, é muito importante para nós, porque é um patrimônio da humanidade. Então, a gente precisa se aprofundar neles para que a gente possa perceber e, compreendendo, a gente vai se melhorando. Então, hoje, nós estamos com a Lívia, com Bela Adormecida. Então, vamos começar. Então, espero muito que vocês gostem da análise. Então, tá, vamos começar. A história da Bela Adormecida, ela é um dos contos mais conhecidos e ele tem centenas de versões. Entre eles estão a versão italiana, Sole Luna Italia, onde a heroína, que no caso é a princesa, recebe o nome da deusa da beleza Thalia. A versão francesa de Charles Perrault, La Belle au Bois dormant, onde tem um príncipe, um rei, que encontra a princesa, mas ele já é casado com uma ogra. Em algumas versões, a mãe desse príncipe que é uma ogra. E a versão dos irmãos Grimm, que no inglês é chamada Little Briar Rose e que serviu de base para o desenho animado dos estúdios Disney, A Bela Adormecida. Neste conto, o nascimento da princesa ele já acontece em situações anormais, onde uma rã, em algumas versões um peixe, que comunica a uma rainha que não conseguia engravidar de jeito nenhum, que finalmente a sua tão desejada gravidez vai acontecer. A rã ela é um símbolo feminino de fertilidade e de sexualidade. Nesse caso, houve um grande período de esterilidade, porque há muito tempo a rainha desejava ter um filho e não conseguia. Mas, além do nascimento da princesa ser anunciado por uma rã, ele ainda foi acompanhado por uma maldição de uma fada má. Essa maldição é lançada sobre a criança quando uma das fadas deixa de ser convidada para o seu batismo. Em algumas versões, isso ocorre porque faltaram talheres e pratos de prata suficientes, ou porque ela já estava isolada em uma montanha há muitos anos. A história da deusa, nesse caso fada esquecida, não é algo novo. Na mitologia grega, em certa ocasião de festas,
os deuses do Olimpo deixaram de convidar a deusa Eris, por ela ser a deusa da discórdia. E acaba que ela aparece na festa a si mesma com uma maçã ainda, dizendo ser a maçã para a mais bela deusa, o que provoca briga entre elas, entre as outras deusas, e mais tarde gera a Guerra de Troia. Então, aqui a gente vê uma tentativa de excluir algo que sempre retorna, causando mais estragos ainda maiores. Nesse sentido, trata-se de uma alusão à ideia de sombra, que tem a ver com o ego e que, se deixada de fora, ela se torna imensa e ameaçadora. Então, ok, a princesa chamada Aurora, cujo nome significa amanhecer, foi agraciada com os presentes das fadas boas, que simbolizam figuras maternais boas. Então, no conto dos Grimm, eram 7 fadinhas. Aqui, depois a Disney fez com 3 fadinhas, que é Flora, Fauna e Primavera. E esse conto das 3 fadinhas é muito parecido com o mito das 3 garças, que é oferecido aos homens 3 dons no simbolismo das 3 garças. As 3 garças, eu já tinha observado no Renascimento, Rafael, Botticelli, eles fazem eles fazem pinturas que relacionam as 3 garças. Então é muito interessante na pintura também elas sendo representadas, que é Eufrosine, Aglaia e Thalia. E se a gente for observar, Thalia é o mesmo nome de uma das versões da Bela Adormecida. Então, quer dizer, na verdade, está tudo interligado. Então, quando eles escrevem, eles fazem como se fosse uma parabólica para ver o que tem de repertório falando sobre aquele assunto. E é muito interessante a gente ver, quando a gente pesquisa, né, Lívia, a gente encontrar essas referências. Muito interessante. Então, na verdade, fauna, flora e primavera, elas dariam 3 dons. Elas deram 3 dons, que são os dons da beleza, da alegria e do entusiasmo. Então, na verdade, a beleza, que é a harmonia do corpo, então é o que faz brotar a beleza na mulher, ainda mais no momento que está passando por esse momento de despertar, saindo da infância, indo para a adolescência. A alegria, que é a harmonia do sentimento, que é o sentido da alegria, é o sentido de estar feliz, de estar contentado. E o entusiasmo, que é mais um dom, o terceiro dom, que é a harmonia do divino em nós. Porque entusiasmo vem de Tel, que é Deus, Deus em nós. Então são os 3 dons e esse último, que é o dom da claridade. Então une corpo, alma e espírito. Então, muito interessante isso, porque faz menção à fauna, flora e primavera, às 3 garças e a essa provação que a menina vai passar, porque, na verdade, ela não recebe só os bons, o lado bom das fadinhas, né? Ela recebe também a maldição da outra fada, que a Lívia vai contar para nós. Então, essa maldição que é lançada sobre ela seria o lado terrível do arquétipo da Grande Mãe. Ah, mas o que é isso, o arquétipo da Grande Mãe? Então, o termo arquétipo, ele é como um conjunto de representações do que seria o modelo ideal de algo que já faz parte do nosso inconsciente. Por exemplo, quando pensamos em cachorro, o que a gente lembra? Que ele é o melhor amigo do homem, um animal fiel, companheiro. É algo que a gente pensa automaticamente. Então, o arquétipo da Grande Mãe seria a energia presente na maternidade, a energia maternal como um modelo. Então, voltando para o conto, a maldição da fada má simboliza o lado terrível do arquétipo da Grande Mãe. A maldição lançada sobre a princesa é de que, ao completar 15 anos, 16 em algumas versões,
ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. E então, para dar uma aliviada nesse destino, a última fada boa, que ainda não tinha dado seu presente, a encanta para não morrer, e sim dormir um sono de 100 anos, até que um beijo doce de amor verdadeiro a desperte. Mais tarde eu vou tocar nesse ponto do beijo de novo. Então, diante dessa situação, os pais da princesa mandam queimar todas as rocas do reino para ela não ter nenhum contato, né? Essa atitude deles pode ser vista como uma tentativa dos pais de evitar que a filha entre em contato com a sexualidade e assim evitar também o crescimento da filha. Na versão dos estúdios Disney, a criança é entregue aos cuidados de 3 fadas boas para ser criada escondida numa floresta, para que depois de passar esse tempo da maldição, ela voltasse ao palácio. Aqui a gente pode identificar outra etapa da heroína, chamada educação iniciática, onde o herói, ou uma heroína no caso, é abandonado por seus pais verdadeiros e é criado por pais adotivos que são totalmente contrários dos verdadeiros. No caso da princesa, que cresceria no meio do luxo e até mimada pela mãe por ser filha única e muito desejada, ela vai crescer no meio de uma floresta, num chalé simples e bem próxima da natureza. Apesar de todos esses esforços dos pais para afastar a princesa da maldição, ela vai acontecer assim mesmo, mostrando serem inúteis os esforços dos pais para evitar esse encontro com o amadurecimento. Em algumas versões, a princesa está andando sozinha no palácio e encontra um objeto desconhecido por ela, que é a roca, e acaba furando seu dedo. Em outras, como a dos estúdios Disney, ela é hipnotizada, mas em todas elas ela encontra um quartinho com uma chave na fechadura onde há uma senhora afiando. Um quartinho trancado costuma representar nos sonhos os órgãos sexuais femininos, e girar uma chave na fechadura simboliza a cópula. E é importante lembrar do fato que a princesa está totalmente sozinha nesse momento, que a maldição se cumpre. E a ausência dos pais, quando esse fato ocorre, simboliza a incapacidade de todos os pais protegerem suas crianças do crescimento, que é um fato que todos nós, seres humanos, temos que passar. Então, aí nós vamos falar um pouquinho da Malévola, porque é a safada da maldição. Na verdade, ela é representada de forma verde e ela vem com chifres. Então, quando a gente vai pesquisar o chifre, a deusa dos corvos tem chifres e ela polia as garras dos homens quando eles decaíam no vício. E o corvo, ele é associado ao mistério do tempo. Então, quando Noé solta, por exemplo, o corvo, ele não volta. Aí, na história de Noé. E quando ele solta a pombinha, ela volta com uma folhinha de oliveira no bico. Mas por que o corvo não volta? Porque ele não é obediente? Porque ele não é inteligente o suficiente? Não. Simbolicamente, ele não volta porque ele não está em busca da terra física. Ele está em busca da metafísica. Ele está em busca da terra espiritual. Então, na verdade, o mito ele vem nos mostrar que, quando está falando de Malévola, a gente está falando de tempo. E o tempo é Cronos. E Cronos é um deus grego representado que, ao receber a notícia de uma profecia de que ele ia morrer e ser morto pelo próprio filho e destronado por esse filho, ele faz o seguinte: ele então decide matar todos os filhos. E aí ele decide, ele come todos os filhos. Aí a gente vai pensar, como assim um pai que come os filhos, criancinhas, bebezinhos? Que barbaridade é essa? Está lá na barbárie, né? Enfim, canibal, enfim. Mas se a gente levar ao pé da letra, a gente pensa assim. Agora, se a gente pensar como ele sendo o
tempo, porque Cronos é o tempo, é o deus do tempo, ele realmente é o tempo e nós somos os filhos e somos devorados diariamente desde o nosso nascimento pelo tempo. Então, o tempo vai corroendo todas as coisas e também a nós. Então, quer dizer, se a gente olha por este ângulo, aí a história muda de conversa, não é? Fica totalmente, Totalmente. muito mais, totalmente. Então, é muito interessante a gente ver pela visão abstrata. Que sentido, qual é o símbolo dessa história, desse mito, desse conto, para que a gente possa tirar a melhor parte e se engrandecer e ser um aprendizado para nós. Não é verdade? Uhum. Então, a maldição se cumpre. Esse sono de 100 anos, ele é uma morte simbólica, que a princesa precisa passar para alcançar uma maturidade interior. Essa morte simbólica simboliza a morte de um estado anterior infantil, que essa morte é para que possa permitir um amadurecimento da princesa. Essa descida à morte também pode estar relacionada com a entrada em contato, com o masculino inconsciente, chamado pela psicologia analítica de ânimos. Quando a princesa adormece, o castelo todo adormece junto e é tomado por espinhos, que são um símbolo das transformações físicas e psíquicas que ocorrem com a jovem. Agora, fazendo outra comparação com o filme da Disney, Malévola, a gente percebe que no conto original, a muralha de espinhos é utilizada pela Malévola com a intenção de conter os príncipes que tentavam entrar para despertar a Aurora. Mas no filme da Disney, a muralha é construída por ela para impedir que o rei Stefan e qualquer outro humano tentem entrar no reino dos Mors, que é o reino das fadas, reino da Malévola. O despertar da princesa ocorre a partir do beijo do príncipe. Em algumas versões, ele só acontece depois do período de 100 anos previstos, tendo vários príncipes que ficaram presos e morreram nos espinhos por tentar entrar no castelo antes desse prazo. Isso significa que o despertar sexual antes do tempo de maturação terminado, simbolizado pelo sono, pode ser extremamente destrutivo. O beijo do príncipe simboliza tanto o despertar sexual quanto a integração do ânimos por parte da princesa, ou seja, o fim do seu processo de individuação e de sua maturação. Isso mesmo. E aí, a gente falando mais um pouquinho da Malévola, a gente vai perceber que esse Cronos, que é ela, que é o tempo, porque ela que representa o tempo, que a gente vai pensar, mas por que está falando do tempo? Porque a Malévola representa o tempo, é ela que dá essa maldição. Então, é ela que faz, ela é a sombra, ela é que faz tudo acontecer nesse processo de individuação da Bela Adormecida. E Saturno é que é o Cronos. E ele é representado com olhos amarelos que brilham de noite. E então vai ter que passar por esse tempo. Quer dizer, quando ela dá essa maldição de 100 anos, vai ter que passar para acontecer o amadurecimento, unindo a alma ao corpo. Esse adormecimento é como se fosse cumprir a prova e provar que você é digno de conseguir viver a sua missão. Então, a gente pode acelerar ou não essa evolução. Então, vai depender de cada um. Se eu posso acelerar a minha evolução para chegar à conquista da alma, que são as coisas sublimes. Ou se eu vou ficar parado no tempo e não vou adquirir sabedoria. Então, adormecida antes daquilo que o tempo prevê, ela vai desafiando o tempo e se tiver munido de coragem e de virtude. Quer dizer, se eu tiver munida de coragem e de virtude, eu vou desafiar o tempo. Por quê? Eu vou chegar mais cedo, eu vou chegar mais jovem à sabedoria. E é o que vai acontecer com a Aurora, porque ela é iluminação. E conjugando luz e sabedoria, ela chega ao objetivo, que é o despertar. E lembram que eu disse que eu voltaria
no assunto do beijo? Então, na versão original, essa tradição de que os príncipes salvam as princesas se mantém. Já no filme da Malévola, como quando ela lança o seu feitiço, ela não diz com todas as palavras, um homem deve lhe dar um beijo de amor verdadeiro, esse significado de amor ele passa a ser amplo, sendo que quem desperta a princesa com seu amor é a Malévola, que durante todo o filme, exceto na parte que ela cria a maldição, ela faz o papel da grande mãe, mesmo sem ser a mãe dela. E porque, como eu expliquei, o arquétipo da grande mãe é a energia presente na maternidade. E foi praticamente ela quem criou a Aurora, porque as fadas que foram encarregadas desse papel, elas eram muito desastradas e não sabiam cuidar de uma criança. Tanto que tem uma cena em que a Malévola estava observando a menina brincar e ela, por ser muito pequena, acaba se distraindo com uma borboleta e vai andando em direção a um vale e quase cai. Na verdade, ela chega a cair, mas a Malévola faz os feitiços dela lá e salva a princesa. Isso já mostra que ela estava preocupada e ela se importava com a menina. Já em relação ao príncipe, em algumas versões, o final feliz ele demora mais, porque a missão de salvar uma donzela em perigo simboliza a missão do homem em integrar sua ânima, que é o feminino existente na psique masculina. Em algumas versões, o príncipe ou abandona a princesa depois do casamento aos cuidados da sua mãe, que é uma ogra, e que quer devorar ela e os filhos que eles tiveram e vai para a guerra. E em outras, como na versão de Perrault, volta ao reino sem contar o seu pai que tinha se casado e somente depois que o pai dele morre que ele assume a sua esposa e os seus filhos. Isso significa que o príncipe ele ainda não tá amadurecido o suficiente para poder assumir o seu casamento, quem dirá os filhos. Mas em todas as versões do conto, o príncipe consegue superar suas dificuldades e eles vivem felizes para sempre. Ah, linda! E esse viveram felizes para sempre é chegar ao objetivo. Então, na verdade, quando se nasce, é como se nós recebêssemos dons. No caso, a representação das fadinhas dando os talentos, os dons para a Bela Adormecida. E representado pelas fadas com objetivo, porque para a Aurora, para ela ser alguém, ela precisa se descobrir. E a lição para nós é que nós precisamos ser Aurora na vida de alguém. Então, eu achei tão interessante essa parte que fala de nós sermos luz na vida de alguém, que é isso que vai nos fazer ser pessoas melhores. Porque não adianta nada a gente ficar preso no nosso sono e não construir uma vida de verdade. Ficarmos adormecidos em momentos, às vezes, de culpa, de mágoa, de infelicidade, e não alçarmos voo, né? Sairmos de nós para pensar no outro. Então, e o elemento maligno, que no caso é a Malévola, que é a sombra, são elementos da nossa personalidade, são elementos negativos que nós temos que superar todos os dias para a gente poder se tornar pessoas melhores, para podermos nos tornar pessoas melhores. Então, esse elemento que prejudica a sua missão, que é a sombra, na verdade, ela sendo vencida, ela vai nos dar força para seguirmos com mais coragem, seguirmos com mais verdade, com mais fortaleza. Né, se preparando para tomar o controle da nossa própria vida. No caso, a Bela Adormecida tomar controle da vida dela, passando pelo processo de individuação e vivendo, como a Lívia diz, feliz para sempre, que é o estar feliz por estar sendo útil, por estar cumprindo uma missão. Uhum. E agora, só destacando que nesse conto, tanto o príncipe quanto a princesa passam pelo processo de individuação, em que cada um consegue cumprir e vencer as suas dificuldades.
a mulher de forma mais passiva e feminina em sua longa morte, e o príncipe mais heróico e ativo, mas igualmente complicado, onde tem que enfrentar seus pais e assumir o seu casamento. Acabei. Ah, que linda! Nossa, sua análise ficou linda. Nossa, Obrigada. estou muito feliz. Achei que o conto combinou demais com você. Achei que ficou uma graça, assim, a sua pesquisa muito profunda e faz a gente repensar várias coisas, várias formas que a gente não pensava antes. Sim, Então, e nessa parte aqui que compara que no conto original quem salva a princesa é o príncipe e no da Disney é a Malévola, eu achei muito interessante, porque faz a gente lembrar que nós mulheres, né, a gente não precisa de um homem para ser feliz, para conseguir as coisas, né? E nossa, eu adorei muito essa parte. é muito legal mesmo, é muito interessante, fazendo essa visão. A visão do símbolo é exatamente isso que quer mostrar, que a gente precisa do amor. Mas Uhum, e esse amor? No caso, ela salvou a princesa, porque ela que tinha o maior amor, ela que sim, estava por detrás querendo o bem. Então, nós precisamos ter esse amor, e não necessariamente precisa ser um príncipe encantado ou um homem é. para nos despertar despertar nossa felicidade. Nós podemos ser felizes de várias formas. E fiquei muito feliz, estou muito feliz com a sua apresentação e com esse processo que nós estamos vivenciando no Arte em Cena, um processo de desafio, porque é uma pandemia, e a gente não parou, né, Lívia? A gente tem que adaptar e tem dado bem certo, né? Tem dado muito certo. A gente tem dissertado, descoberto várias formas diferentes de atuar, tanto Uhum. nas análises, como de várias formas, estudando, fazendo a parte teórica, e a gente está muito feliz. Então, queria agradecer muito a Lívia por esse momento, agradecer ao Igor, que está fazendo um estágio no Arte em Cena agora, né, como professor, e a gente está muito feliz. Ele foi aluno desde pequenininho e está nesse processo conosco aprendendo e ensinando. E a gente está muito feliz e queríamos agradecer esse público maravilhoso que está sempre conosco. Um beijo, o Arte em Cena agradece. Lívia, meu amor, muito obrigada. Ai, obrigada a vocês, tá? Pela oportunidade, pelo apoio aí. Gostei muito. Obrigada. Fiquem com Deus. Nas próximas semanas nós teremos mais lives com outros contos de fada. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.